O primeiro impacto veio com pouca antecedência. Uma onda de impostos atingiu o sistema de varejo dos Estados Unidos, desencadeando uma reação em cadeia que pegou até os maiores nomes de surpresa. A Walmart, conhecida por sua promessa de preços acessíveis, tomou uma atitude drástica. Em vez de absorver os custos adicionais, a empresa transferiu parte de sua cadeia de suprimentos para fora do mercado americano, sinalizando que bens baratos não podiam mais ser garantidos. Os preços subiram quase da noite para o dia, pressionando os orçamentos familiares já afetados pela inflação. A empresa pediu aos clientes para não entrarem em pânico, mas o aviso por si só já causou uma crescente sensação de apreensão. Pouco depois, outra rachadura apareceu na base do varejo americano. A Target, uma marca construída sobre estabilidade e confiança, se viu presa na mesma tempestade. Se as maiores varejistas estavam à beira do colapso, o que isso significaria para o resto do país? A situação começou com uma ida ao supermercado que deixou de ser comum. Consumidores acostumados a preços estáveis ficaram chocados ao ver aumentos repentinos. Um pacote de carne que custava $9 passou a custar quase 14. A alface subiu 30%, e um cereal, um item básico, custava $2 a mais. A sensação de segurança ligada às prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos havia desaparecido. O que aconteceu nos Estados Unidos rapidamente se espalhou para muito além de suas fronteiras. A reação em cadeia provocada pelos impostos foi sentida na Ásia, África e Europa. Carregamentos de arroz, óleo de cozinha e enlatados foram interrompidos. Prateleiras no Sudeste Asiático, que antes carregavam produtos americanos, foram esvaziadas. Em Nairobi e Manila, os preços dos alimentos dispararam, e famílias com orçamentos apertados foram forçadas a enfrentar lutas ainda mais duras. A faísca que acendeu essa tempestade veio da Casa Branca. Quando o presidente Trump atacou a Walmart, acusando-a de trair os trabalhadores americanos, as consequências se estenderam muito além das famílias americanas. A Walmart foi forçada a abandonar seu famoso slogan de preços baixos todos os dias. A matemática simplesmente não funcionava mais. Os impostos haviam tornado impossível a manutenção desses preços, e o balanço da empresa carregava cicatrizes. No segundo trimestre de 2025, as perdas chegaram a cerca de $25 bilhões. Esses custos mais altos caíram diretamente sobre as famílias que tentavam comprar comida e produtos básicos. Em junho, a crise da Walmart se aprofundou. 10 grandes centros de distribuição foram temporariamente fechados, e mais de 50 mil funcionários se viram em uma situação incerta. O sistema de entrega Just in Time, que antes era comemorado por manter as prateleiras sempre abastecidas, agora lutava para sobreviver. Executivos apontaram o dedo diretamente para os impostos, descrevendo-os como armas econômicas lançadas diretamente sobre as cadeias de suprimentos. O que começou como uma manobra política rapidamente se transformou em um pesadelo para o varejo. Os efeitos chegaram a Wall Street em poucos dias. Os investidores viram os preços na Walmart subirem, os centros de distribuição fecharem e o pânico se espalhar pelo setor financeiro. O medo de que essa interrupção não se limitasse aos supermercados cresceu. Empresas de eletrônicos, redes de vestuário e fabricantes de brinquedos, todos dependiam do enorme poder de compra da Walmart para manter os custos sob controle. Agora, esses contratos estavam se desfazendo. Os custos de logística fugiram do controle. Corretores revisavam acordos semana após semana, e todo um sistema de comércio global entrou em território nunca antes visto. Analistas alertaram que, se Washington não agisse, os Estados Unidos arriscavam o maior colapso do varejo na história moderna, em um momento desastroso, com a aproximação da temporada de compras de fim de ano. As raízes da crise remontam a 2 de abril de 2025. Naquele dia, no Jardim das Rosas da Casa Branca, Trump assinou a Ordem Executiva 14.257, conhecida como os Impostos do Dia da Libertação. A medida foi projetada para pressionar a China, mas rapidamente rasgou o sistema global de varejo. O recuo da Walmart em partes do mercado americano foi apenas o começo. Target, Costco e Home Depot logo seguiram o exemplo, buscando contratos com fabricantes no Vietnã e na Índia. Isso marcou a reestruturação mais dramática das cadeias de suprimentos globais em décadas. Os impostos, destinados a enfraquecer o papel de Pequim no comércio, aceleraram a sua substituição, e foram os consumidores americanos que pagaram o preço. Em poucos dias, o impacto foi inegável. Em 5 de abril, quase todas as importações para os Estados Unidos, exceto as vindas do Canadá e do México, carregavam um imposto base de 10%. Em 9 de abril, tarifas retaliatórias atingiram 60 países, sendo a China a mais prejudicada.
As taxas sobre as exportações chinesas subiram até 145%. A onda foi rápida. Um dos maiores fornecedores de brinquedos da Walmart na China reduziu a produção em 70%. A Associação de Brinquedos dos Estados Unidos emitiu um alerta de emergência, relatando que quase metade de seus membros estava enfrentando falência. Os custos de envio triplicaram nas rotas entre Shenzhen e Long Beach, e os atrasos se acumularam. A Europa também logo sentiu o peso dos impostos. Prateleiras vazias apareceram antes mesmo de as mercadorias chegarem aos supermercados. Nos principais portos dos Estados Unidos, centenas de contêineres ficaram abandonados, com importadores incapazes de pagar as novas taxas. Algumas cargas estragaram enquanto estavam paradas. Os armazéns da Walmart se transformaram em cemitérios de carregamentos não reclamados. A temporada de férias, que normalmente impulsionava a economia, agora trazia o risco de prateleiras vazias em todo o país. Em 2 de maio, a situação se agravou ainda mais. Trump ameaçou um imposto de 50% sobre as importações europeias, a menos que a União Europeia cedesse aos seus termos. Os mercados europeus perderam 180 bilhões de dólares em valor em 3 dias. As exportações de carros alemães desaceleraram para um ritmo lento e os índices de ações caíram drasticamente. A Ásia também foi jogada no caos. A Coreia do Sul foi atingida por um imposto repentino de 25%, colocando metade das exportações da Hyundai e da Kia para os Estados Unidos em risco. O Banco da Coreia projetou perdas acentuadas em empregos e receita para sua indústria automotiva. Enquanto as nações lutavam com as consequências econômicas, foram os trabalhadores da Walmart que sofreram a dor mais direta. Com menos carregamento chegando, as horas de trabalho encolheram. As horas extras de verão que muitas famílias dependiam desapareceram. As escalas se tornaram uma corrida pela sobrevivência. Funcionários de armazéns rotacionavam turnos na esperança de manter alguma renda. Sindicatos condenaram as políticas, alertando que os impostos não estavam apenas mirando produtores estrangeiros, mas infligindo feridas profundas nos trabalhadores americanos. A incerteza se aprofundou no final de maio. Em 28 de maio, a Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu que o presidente havia cedido sua autoridade, suspendendo a maioria dos impostos temporariamente. Mas, em vez de alívio, a decisão criou confusão. Ninguém sabia se os impostos voltariam ou se tornariam mais rigorosos quando a suspensão expirasse. A Walmart se preparou para uma perda de 25 bilhões de dólares no trimestre sem um fim à vista. Mudar as cadeias de suprimentos para longe da China provou ser muito mais difícil do que os planejadores esperavam. As fábricas vietnamitas e indianas rapidamente atingiram seus limites de capacidade. Produtores de vestuário em Hanoi relataram atrasos de 6 meses. Fabricantes de eletrônicos na Índia falharam sem acesso a componentes chineses. A produção desacelerou enquanto a demanda se tornava mais desesperada. Para as equipes de compras globais da Walmart, os números se tornaram impressionantes. Os custos de envio da Ásia para os Estados Unidos dobraram em 3 semanas. Um container que custava 3.500 dólares para ser transportado, agora exigia 6.500, com projeções de 8.500 antes do verão. Embarques foram cancelados, portos ignorados, e atrasos de 2 semanas se tornaram um padrão. O modelo de logística da Walmart, meticulosamente ajustado, estava se desfazendo. A pressão não parou nas grandes empresas. Pequenas e médias empresas foram atingidas. Bancos restringiram empréstimos a empresas dependentes de importação. Capital de risco fugiu de startups de logística, sem vontade de arriscar investimentos em um clima instável. Agências de classificação de crédito rebaixaram as perspectivas para o varejo e a manufatura. A espiral se espalhou a cada semana. Em terra, os armazéns ficaram lotados. Empresas se apressaram para estocar mercadorias antes que novos impostos fossem impostos, fazendo com que os preços de aluguel de armazenamento disparassem. Alguns armazéns cobravam 4 vezes suas taxas normais. Até mesmo a Flex, uma empresa especializada em armazenamento de curto prazo, relatou pedidos 6 vezes acima da média, forçando-a a criar uma lista de espera pela primeira vez. Com a Walmart fechando centros de distribuição, o estoque não vendido se acumulou e expirou, levando a perdas diárias. A agricultura foi atingida especialmente forte. Contêineres refrigerados cheios de carne e produtos agrícolas esperavam nos portos sem ter para onde ir. As exportações estragaram. Agricultores que haviam se recuperado recentemente de guerras comerciais anteriores viram seu progresso ser apagado. A carne americana, que antes era um item básico global, agora estava em um limbo, um símbolo de oferta desperdiçada e rotas de comércio quebradas. Para as famílias em todo o país,
as consequências se tornavam mais duras a cada semana que passava. Economistas estimaram que os impostos adicionariam $1.000 às despesas anuais da família média. O diretor financeiro da Walmart confirmou a dura realidade na televisão nacional. Os preços da carne subiram para $14 por quilo. Móveis de pátio subiram $60 e cadeirinhas de carro para crianças aumentaram 100%. Até mesmo o marketplace online da Walmart foi arrastado para a crise. Milhares de pequenas empresas que vendiam pela plataforma enfrentaram custos devastadores. Muitas aumentaram os preços, enquanto outras retiraram produtos por completo. No auge do verão, a evidência era clara. O lendário modelo de entrega Just in Time da Walmart havia colapsado. Navios de container flutuavam no mar, incapazes de descarregar. Os corredores da Walmart nos subúrbios estavam vazios. Famílias pagavam mais por itens básicos, e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Líderes políticos continuaram a insistir que os impostos reconstruiriam a indústria doméstica. Mas a evidência contava outra história. Em vez de estabilidade, as famílias estavam presas em custos crescentes e escassez. A Walmart preparou discretamente o público para o que se tornaria uma das mudanças mais disruptivas no varejo moderno. A portas fechadas, um documento interno vazado chamado Projeto SORT enviou tremores à Wall Street, confirmando que a empresa planejava fechar 10 grandes centros de distribuição em poucas semanas. Os fechamentos se estenderam da Califórnia à Flórida, afetando cidades que há muito tempo dependiam da Walmart como empregadora e âncora de suas economias locais. Essas instalações não eram apenas armazéns, mas artérias vitais em uma máquina de varejo que movia mercadorias 24 horas por dia para manter milhões de prateleiras abastecidas. Com sua suspensão, veio a perspectiva imediata de mais de 50 mil trabalhadores perdendo sua renda, enquanto as comunidades ao redor se preparavam para os efeitos em cadeia. Restaurantes, postos de gasolina e empresas de transporte que prosperavam com fluxo de mercadorias de repente enfrentaram previsões sombrias. Enquanto até governos locais começaram a se preocupar com a receita de impostos que desaparecia, por trás dos números e das ousadas manobras corporativas estava uma verdade mais dura. A base do varejo americano estava sendo desmantelada, e com ela, a subsistência daqueles que mantinham o sistema vivo. A pergunta que fica é: quanto mais estresse esse sistema pode suportar antes de colapsar completamente? E se a espinha dorsal do varejo falha, o que acontece com a economia como um todo? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.